Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do Evangelho de São Mateus, do capítulo 8. Quero falar para vocês hoje sobre uma cura operada por Jesus. Amém? E o que é forte nessa passagem dessa cura, não é nem a cura em si, mas é a simpatia de Jesus e a sua generosidade, a sua misericórdia para com uma pessoa que estava totalmente isolada socialmente falando. Eu quero conversar como Deus é misericordioso quando trata com a gente, quebrando protocolos, as dificuldades às vezes que são impostas pelos protocolos às vezes dos homens. Deus costuma entrar para poder quebrar também. Amém? É o capítulo 8, do versículo 2. Diz assim: Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo... O que foi que o leproso falou? Vamos dizer juntos. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Verso seguinte. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo o quê? Digam bem alto, vamos lá. Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo do quê? Da sua lepra. Amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus e quero contar para vocês esse fato, esse acontecido de 2000 anos atrás, no tempo em que Jesus andou aqui em forma corpórea no meio da gente, né? No tempo em que Jesus esteve aqui, o que pautava muito a religião lá do lugar onde ele vivia, a religiosidade do lugar, eram as leis judaicas, as leis cerimoniais judaicas. E quase todas as leis cerimoniais judaicas que existiam na época e que existem, né, ainda, foram leis que Deus concordou quando reuniu com o seu povo e orientou Moisés para poder passar aquela orientação para o povo, porque eram leis de saúde pública. Tudo que Deus ensinava ali estava diretamente ligado à proteção, à prevenção da saúde do povo que ele trouxe lá do Egito para poder levar lá para a terra prometida, que ficaram viajando e rodando durante 40 anos. E Deus então orientou Moisés para tomar algumas medidas, e todas essas medidas que Deus estabeleceu, uma relação como regras, medidas de proteção, de coisas que eles não deveriam fazer, coisas que eles deveriam evitar fazer, eram tudo coisas ligadas exatamente a uma proteção, a uma preocupação de Deus em preservar a saúde daquele povo que vinha aglomerado morando no deserto. Por exemplo, Deus teve que fazer uma lista das comidas que eles podiam comer. E quando você vai ver a lista hoje, essa lista que Deus estabeleceu para Moisés, todas as comidas que Deus proibiu eram comidas que os antigos chamam de remosas. Aquela comida que a pessoa está impedida de comer, porque se comer realmente acaba gerando algum tipo de inflamação, de infecção, que alguns médicos dizem que não existe hoje. Mas Deus proibiu a lista. Eu fiz uma lista para proibir. Deus disse, olha, vocês não podem comer carne de porco, disse Deus. Porco vocês não podem comer. Por que Deus proibiu o porco? E a gente come porco hoje? Porque naquela época Deus, no seu conhecimento, sabia que eles estavam no deserto e o porco que eles pegassem era um porco selvagem, que eles poderiam comer e ficarem cheios de verminoses. E como eles não tinham um bom lugar para poder assar, e assar muito bem aquela carne, que a gente sabe que a carne de porco precisa ser muito bem assada, Deus achou melhor pedir que eles não comessem, e eles não comiam. Exatamente para evitar pegarem então verminoses. Deus proibiu alguns frutos do mar que a gente sabe que quando come infecciona tudo, Deus proibiu. E Deus foi proibindo também, criando hábitos deles, de proteção de saúde. Uma das coisas que Deus ordenou que todo mundo, todo judeu, deveria ser circuncidado. Por que Deus ordenou a circuncisão?
Hoje a gente sabe que era para proteger os homens do câncer. Por quê? Porque eles estavam no deserto. Lá no deserto, eles não tinham água suficiente para poder fazer a limpeza do corpo. A água é pouca no deserto, então Deus começou a estabelecer. E a criança, quando nascia, com 8 dias, cortava o prepúcio, exatamente como que uma cirurgia de fimose, Deus estabeleceu. E quando cortava, que fazia aquele ritual do corte, que nem uma cirurgia de fimose, aquele menino estava livre do risco de, quando adulto, correr risco de pegar um câncer. Exatamente por quê? Porque se não cortasse, poderia acumular bactéria, que a gente sabe, e gera o famoso câncer, que todo mundo sabe que aqui no Maranhão, segundo o que se tem conhecimento, é o lugar que mais tem esse tipo de câncer. E isso protegia. E Deus então começou a estabelecer algumas medidas que eram medidas de saúde pública. E uma das medidas que eram duras era com respeito aos leprosos. Estabeleceu-se na lei que o leproso tinha que sair do arraial, tinha que ser afastado do meio das pessoas. E os homens potencializaram a lei, criaram a lei mais dura ainda com relação às pessoas que tinham lepra, porque alguns chegavam a dizer de uma forma muito influenciado por religião, não que Deus falou isso, que o camarada quando estava leproso era porque ele estava em maldição, e havia todo um isolamento para as pessoas leprosas. E diz a Bíblia que naquela época, uma pessoa que portava esse tipo de doença, a hanseníase, ele tinha que ser separado da família. Ele perdia o convívio da família. Ele não podia viver mais no meio da família dele. Tinha que ir para um lugar distante, bem afastado, que alguns chamavam de Vale da Sombra da Morte. E lá a pessoa ia viver numa comunidade sozinho, isolado. Além de ter esse isolamento, ele não podia tocar em ninguém. O sujeito que era leproso, ele não podia tocar em ninguém. As pessoas que fossem tocadas por ele eram consideradas imundas. Ele não tinha direito de entrar no templo para participar de uma reunião, para participar de uma adoração a Deus. Ele era impedido disso. Quando ele andava pela rua, ele tinha que constantemente gritar essa palavra: imundo, imundo. Ele gritava bem alto: imundo, para que todo mundo soubesse que ali estava uma pessoa portadora de uma doença que o fazia imundo. Ele tinha que gritar. Por que ele gritava? Que era para as pessoas poderem se afastar e manter uma distância padrão. A lei exigia que uma pessoa que portava esse tipo de doença tinha que manter uma distância de 100 metros de uma pessoa que fosse realmente sã, que não fosse doente que nem ele. Havia um distanciamento padrão. Ele não podia tocar em ninguém e havia todo um isolamento, toda uma situação para deixá-lo isolado. Além de toda essa dificuldade, o que era mais difícil para uma pessoa portadora dessa doença era a discriminação praticamente oficializada, era a separação da família, o isolamento total da família, o impedimento de tocar em pessoas, sobre risco de receber punição por isso. E esse isolamento, esse desprezo que a pessoa era submetida, talvez era a dor maior que uma pessoa portadora dessa doença sentia. E diz a palavra que Jesus foi em uma determinada cidade. E um leproso tomou conhecimento que Jesus estava por perto. Ele pensou: eu vou procurá-lo. Eu vou procurar Jesus e vou contar o meu drama, a minha dificuldade, e vou pedir para ele me ajudar. Ele, com certeza, cansado daquele sofrimento, cansado daquela doença, cansado do isolamento, cansado da discriminação, que deveria gerar uma pressão muito forte sobre ele, sobre a cabeça dele, ele ousadamente resolveu ir procurar Jesus.
Só que quando ele foi procurar Jesus, Jesus estava pregando numa montanha. Jesus gostava muito de pregar na montanha por causa do eco, para poder falar com as pessoas. Ele ficava num ponto mais alto, conseguia falar e levar a sua voz para todo mundo. E ele gostava muito de procurar as montanhas, para da montanha ele poder ensinar um grupo grande de pessoas. E ele estava lá nessa montanha, pregando para um número enorme de pessoas. E o leproso chegou, foi lá no lugar. Só que quando o leproso chegou lá, ele sabia que ele era impedido de subir a montanha, que ele não podia chegar perto das pessoas que não tinham o problema dele. Ele sabia que poderia sofrer represália, ele sabia que o povo que estava ali podia jogar ele lá de cima embaixo. Ele sabia que ele não podia estar no meio das pessoas sãs. Ele sabia que ele tinha impedimentos, que ele tinha limitações. E ele se reservou o direito do quê? De ficar esperando Jesus no pé da montanha, bem distante de todo mundo, mantendo aquela distância padrão de 100 metros. Ele ficou no pé da montanha, e ali no pé da montanha, ele ficou esperando Jesus acabar a sua pregação, a sua preleção, para que no momento que Jesus descesse, ele pudesse se aproximar de Jesus, explicar para Jesus a situação e a dificuldade dele e pedir socorro. Irmãos, às vezes nós estamos precisando muito que Jesus venha nos socorrer. Mas às vezes nós estamos também impedidos, muitas vezes, impedidos por aquele sentimento de indignidade nossa, nós não nos achamos dignos. Às vezes nós não nos aproximamos porque as próprias pessoas falam que você não é digno, que de repente não somos dignos, e às vezes quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos barreiras e percebemos muitas vezes o quanto somos indignos, e às vezes nós nos reservamos por acharmos que não temos esse direito e nos mantemos distantes exatamente por acharmos que não merecemos alguma coisa de Deus. É fato que nós não merecemos nada, mas Deus, quando trata com você, Ele não trata com você para te abençoar ou para te dar coisas movido ou fundamentado nos teus merecimentos. Porque se Deus fosse abençoar todos nós pelo merecimento, com certeza nenhum de nós seríamos abençoados. Mas o que move Deus para abençoar as nossas vidas não são os nossos merecimentos que não temos, mas é a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu prazer de poder nos tirar dos sofrimentos e das situações que às vezes estamos submetidos e que nós não temos como resolver, não temos como sair. Ele vem e nos socorre com o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, unicamente aproveitando a fé e a confiança que nós estamos depositando nele. E diz a Bíblia que aquele leproso chegou, ficou lá no pé da montanha. Ele não ousou subir, porque se ele subisse, ele sabia que ele poderia deparar com as pessoas furiosas por acharem que ele não estava reconhecendo o seu lugar, o lugar que ele deveria estar. Então ele ficou lá no pé da montanha. Não demorou muito, a reunião acabou. Jesus começou a descer a montanha, ele se afastou, ficou distante, e o pessoal começou a descer, aquele monte de gente começou a descer, talvez viram ele, mas ele estava dentro do padrão, mantendo uma distância de 100 metros, esperando para poder falar com Jesus, e o pessoal foi descendo, ele esperou, depois que todo mundo passou, não demorou muito, e Jesus vem descendo a montanha. Quando Jesus vem descendo a montanha, acontece aquilo que nós lemos aqui. Ele se aproximou de Jesus, manteve a distância. 100 metros é uma distância considerável. E deve ter gritado para Jesus, porque na passagem tem um ponto de exclamação, que prova que ele não falou baixo essas palavras. Deixa eu ver se tem ponto de exclamação. Tem. Quando Jesus respondeu, tem um ponto de exclamação. Então veja bem uma coisa.
ele manteve o padrão à distância e gritou: Senhor, Senhor, se tu quiseres, tu bem podes limpar-me, disse ele para Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar cura, o Senhor pode me limpar dessa doença. Jesus amorosamente se aproximou dele. Ele manteve a distância, mas Jesus foi se aproximando. Se aproximou dele, e Jesus quebrou o protocolo. Sabe o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que Jesus tocou nele, diga glória a Deus. Pegou nele assim. Foi lá e colocou a mão sobre ele. O que ele fez isso? Para dizer, olha, fica seguro, porque eu não me sinto contaminado por você. De repente ele não podia tocar em ninguém, era proibido tocar nas pessoas, as pessoas que tinham essa doença, e Jesus quebrou um protocolo, vai lá e pega no homem. Tocou nele. Aquilo deve ter dado uma segurança, um alívio para ele, deve ter dado uma sensação boa, porque ninguém tocava nele, todo mundo mantinha distância, e Jesus chega lá e tocou nele. Jesus tocou nele e disse para ele essas palavras: eu quero, fica limpo e fica curado. Que palavra forte, né? Eu quero que você seja abençoado. E quando Jesus tocou, ele disse, eu quero, fica limpo, diz a palavra de Deus, que na mesma hora, as marcas da doença foram desaparecendo do corpo daquele homem. A lepra foi embora. Aí depois que a lepra foi embora, ele tinha agora que cumprir um outro ritual. Era o ritual de se apresentar ao sacerdote, que Jesus falou um pouco mais embaixo. Olha só, versículo 4 do capítulo 8. Já está ali. Disse-lhe então Jesus. Jesus tocou nele, ele ficou curado. E depois que ficou curado, Jesus disse, olha, não conta para ninguém que eu curei você. Por que Jesus falou isso? Para deixar claro uma coisa. Ele não curava ninguém para chamar atenção, ele não curava ninguém para regimentar mais pessoas, ele não curava as pessoas com o intuito de fazer um marketing pessoal. Não havia essa intenção. Ele não queria que as pessoas viessem atrás dele unicamente porque ele tinha esse poder de curar. E ele não usava a cura como marketing pessoal para poder cada vez mais atrair pessoas e juntar pessoas a ele. Não. A intenção dele de curar alguém é a mesma intenção que ele tem hoje, de livrar as pessoas dos seus sofrimentos. Ele chegou e disse, não conta nada para ninguém, não diz para ninguém, mas você vai agora e cumpre o ritual. Você se apresenta ao sacerdote para fazer uma oferta, a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Quando uma pessoa era curada desse tipo de doença que gerava o isolamento e o afastamento religioso, tinha que ir no sacerdote, o sacerdote examinava a pessoa, constatava que tu não está mais doente mesmo não. Pegava a pessoa, levava a pessoa para um lugar de água corrente, levava os animais, fazia alguns sacrifícios, e depois que fazia esses sacrifícios, um ritual todo, a pessoa então era liberada. A partir daquele momento ele deixava de morar afastado da família, voltava para a convivência da família e voltava a frequentar a sinagoga ou o templo com total de liberdade de andar no meio das pessoas que não eram doentes que nem ele. E Jesus foi e disse, pois é, você vai, cumpre todo o ritual e recomece a sua vida. Recomece a sua vida. Às vezes, nós estamos precisando de um milagre de Deus para poder recomeçar a nossa vida. Às vezes, a nossa vida está travada por conta de alguma coisa que precisa se resolver, que Jesus tem poder para resolver. E muitas vezes a gente se pergunta, mas será que Ele quer isso? Será que Deus quer o melhor para mim? Será que Deus quer que eu resolva isso da minha vida, que está travado, que está parado, que me impede de ir para frente, que não me deixa prosseguir? Esse era o caso dele, a vida dele estava totalmente travada por conta daquela doença.
A vida dele parou por conta dessa enfermidade. Ele não era doente, de repente a doença chegou e gerou todo esse entrave, todo esse impedimento, e de repente ele foi atrás de Jesus, querendo saber se Deus tinha a intenção de resolver aquele problema, para que a vida dele pudesse destravar e para que ele pudesse continuar seguindo a vida dele de uma maneira normal. Quem sabe você que está aqui nesta noite está diante de situações anormais, diante de anormalidades que se estabeleceram na sua vida por conta de situações, por conta de coisas que fizeram você parar, que fizeram você ficar realmente parado, impedido, diante de uma situação que te limitou, que te atrasou, que te dificultou, que amarrou a tua vida, que desde aquele tempo para cá, você não conseguiu mais avançar, não conseguiu mais seguir em frente por conta de alguma coisa que gerou pendência na sua vida, que precisa então ser resolvida essa pendência com urgência, para que você possa prosseguir. Às vezes a gente se amarra financeiramente por conta de uma situação inesperada. Às vezes a gente se amarra ou se trava emocionalmente por conta de perdas, por conta exatamente de ingratidão sofrida, ou de rompimentos, ou de separações, que faz com que a nossa vida pare. Quantas pessoas estão com a vida parada? Por causa de um casamento que acabou, por causa de um sentimento que não foi valorizado, por causa de um desprezo sofrido, pessoas que não conseguem mais fazer nada, que não conseguem prosseguir, que não conseguem continuar e que têm a vida travada e parada, como estava a vida desse homem, totalmente travada e parada por conta de uma doença que havia chegado. Aí você para e diz: Senhor, tu queres que eu prossiga, que eu continue? Minha vida parou, minha vida travou, ela não conseguiu mais ser a mesma depois de um determinado evento, de um acontecido ou de uma situação, e Jesus vai dizer para você: eu quero sim, destrava, seja abençoado, te ergue, te levanta, continua a tua vida, porque eu quero que isso aconteça com você, como ele quis que acontecesse na vida daquele homem. Mas muitas vezes, esses entraves que nós estamos precisando que aconteça em nossas vidas, é alguma coisa que só é possível quando a gente começa a procurar Jesus e pedir a Ele que venha nos socorrer, para nos ajudar a prosseguir exatamente naquele ponto que a nossa vida parou, exatamente naquele ponto em que a nossa vida estagnou. E saiba que a vontade de Jesus sempre é essa que ele demonstrou para esse homem que estava com a vida parada e travada numa situação de doença, onde ele disse: eu quero sim. Fica limpo, fica curado, toca a tua vida, prossegue e continua. Diga glória a Deus. Se você está precisando disso, pegue a lição desse homem. Peça para Jesus. Peça para Jesus Cristo da mesma forma como Ele pediu, para que os impedimentos, os entraves, as impossibilidades, aquele acontecido que te deixou desnorteado, aquele acontecido que tirou você do eixo, aquele acontecido que parou a tua vida, aquele acontecido que não tem deixado você raciocinar com liberdade, que você possa dizer: me ajuda, Jesus. E esse Jesus que você crê, que você acredita e que tem poder, tem a possibilidade de destravar a tua vida como destravou a vida desse leproso. Então deixa Deus trabalhar. Se apegue nessa fé e nessa confiança, com uma certeza de que Ele sempre quer o melhor para você. Ele sempre quer. Sempre quer. E a graça dele sempre procura te alcançar nesses momentos em que você se sente sem opção e refém das tuas próprias dificuldades e refém dos teus próprios problemas ou das situações que porventura tua vida foram acometidas. Saiba que Ele tem esse interesse
de mudar as situações. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.